Oi, eu sou Adam. Acho que muitos vão conhecer como por Adam Braids. Eu tenho 23 anos, sou natural aqui de Goiânia. A minha família não é daqui. A minha família veio lá do Nordeste. E sobre a minha família, sobre os meus pais, eles sempre focaram muito em trabalhar. Eu acho que ninguém tem uma formação, assim, se eu posso falar, né? Ninguém chegou a concluir o ensino fundamental, quem dirá o médio, e muito menos conhecer a faculdade. E desde sempre, todo mundo sempre frisou pra gente trabalhar muito, tipo assim, pra gente seguir os nossos dias fazendo dinheiro e tentando se manter, porque a vida era isso e afins. Mas eu resolvi seguir outra filosofia de vida. Hoje eu sou uma pessoa autônoma. Desde quando eu comecei a entender do que se tratava, a questão de trabalho, né, de você viver em sociedade e tudo mais, eu percebi que eu não queria trabalhar, viver para trabalhar. Eu queria conseguir me manter, mas ao mesmo tempo eu queria sentir que eu estava vivendo a minha vida, coisa que meus pais, os meus familiares não conseguiram. Eu lembro que desde sempre a minha família viveu muito numa bolha. Então, assim, as novidades não chegavam. Eu lembro que até em questão de uma questão cultural mesmo, sobre conhecer outras regiões que não fossem onde eu morava. Eu sou natural de Goiás, eu sempre vivi em Goiás. Minha família mora no Nordeste, no Tocantins, no Maranhão, e eu nunca visitei, tipo, nunca conheci a cultura. E até relacionado, assim, a cultura pop mesmo, Brasil, MPB, músicas e tudo mais. Eu vim conhecer já ali na fase da adolescência e tudo mais. E foi onde teve uma luz pra mim. Porque tudo sempre foi muito complicado, sempre foi muito difícil. E ao mesmo tempo que, não sei, talvez todo mundo estivesse tentando entender os seus processos, o que estava acontecendo. Tinha que estar correndo atrás de tudo, tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo. E eu resolvi que o meu caminho não precisava ser esse. E hoje eu estou aqui. Eu sempre senti que pra mim eu estava meio que deslocada, eu não sei. Acho que quando eu comecei a entender o mundo, foi mais ou menos descobertas. Eu não tinha referência de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, eu não tinha referência de artistas, de pessoas que começaram de forma independente, da mesma forma que eu comecei. E quando eu me descobri nesse mundo, eu vi possibilidades. Eu costumo falar que a arte, a cultura em um todo, ela me resgatou. Porque eu vim de um lugar que eu não via possibilidades, eu não via referências, eu não sabia o que era viável, o que era possível para mim, porque ninguém ali próximo a mim tinha seguido esse caminho e, enfim, não tinha referências. Acredito que, assim, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas quando eu me encontro nesse lugar de que eu tenho muita coisa dentro de mim, tem muita coisa acontecendo, eu tô no meio de um processo enquanto eu tô vivendo e eu não consigo entender, é aí onde a música e a dança chegaram para fazer a diferença e falaram que existem outras possibilidades. Você pode explorar, você pode conhecer outro mundo. Porque o mundo real, vamos ser sinceros, né? Ele não é fácil. Num corpo dissidente, acho que por ser uma pessoa negra, por vir de uma família que não tem formação, que não tem muito estudo, por ser uma pessoa da comunidade LGBT, hoje eu sou uma pessoa não binária, né? Uma pessoa transgênero, uma pessoa não binária. Então, assim, de estar num lugar totalmente novo, quando eu encontro a música e a dança, eu vejo que eu posso explorar esses novos lugares e eu posso me conhecer nesses novos lugares onde eu nunca estive e eu nem sabia que existiam.
começou pra mim, deixa eu ver quando. Ai, gente, vem memórias afetivas. Não tão boas? Ok, tudo bem. Mas eu sempre fui uma criança muito diferente. Sempre fui muito diferente. Eu não queria saber das coisas de meninos, nem de coisas de meninas. Eu queria saber o porquê de tudo. Eu sempre tinha perguntas, sempre tinha respostas. Eu sempre queria saber por que alguém tava me mandando fazer alguma coisa. Onde começou isso e tudo mais. E aí, no sistema público mesmo de educação, eu lembro que tinham uns projetos que tinham dança na escola, que tinha uma banda da escola e que vez ou outra tinha eventos. Dentro da família eu entendi que eu acho que não teve uma certa compreensão, não teve um acolhimento, porque não era natural dos homens da família seguir por esse caminho. Porém, como eu já estava entendendo que esse era um processo único, independente, que fazia parte de quem eu sou, eu resolvi, eu já estou só, então vou continuar pra ver onde que isso ia me levar. E nisso eu acabei me desprendendo da ideia do que tradicionalmente as pessoas veem como família, que a gente deve tudo à família, que nós somos extensão do que os nossos pais estão construindo, porque o que os meus pais estavam construindo, eu não via alegria pra eles. Minha mãe e meu pai, eles não chegaram a casar oficialmente, eles viveram uma vida arranjada, se divorciaram, e eu vi que os frutos que tudo isso trouxe não era o que eu queria pro meu futuro. Então, a partir dali eu vi que se o conhecimento veio até mim, se através dos passos que eu dei eu podia ir além, era o meu momento de buscar a minha independência e ver o que o mundo tinha pra me oferecer. E nisso eu ainda sendo menor de idade, eu não era adulto, então complicou muito mais o processo. Mas no final tudo valeu a pena, tudo me mostrou que é uma questão, são pequenos passos, são degraus. Eu acho que lá atrás eu já aprendi a não querer combater a minha realidade de frente. Acho que nem sempre as nossas lutas, os nossos monstros, eles vão ser combatidos. Às vezes a gente tem que entender o que está acontecendo e o que pode agregar na nossa caminhada, o que eu posso aprender com isso. E nisso eu fui. Foi mesmo assim, meti a minha cara e saí louca, verdadeiramente louca. Saí da casa da minha mãe, mas mais ou menos umas 6 vezes. Morei no terreiro, descobri altas coisas. Minha família é uma família católica, tiveram pessoas espíritas e tudo mais, e elas tiveram passado apagado. Eu percebi que isso é natural, de um certo tempo atrás, gerações para trás, a gente não tem muitas informações e que para todo mundo tava tudo bem. Eu não quero que isso aconteça comigo, sabe? Eu acho que é diferente do que aconteceu com as outras pessoas. Eu sempre tive uma comunicação aberta, eu sempre informei o que estava acontecendo, e se algum dia eu não estiver aqui, eu não quero que isso seja esquecido. Eu quero que as pessoas vejam e que isso sirva de exemplo, não só dentro do meu vínculo familiar, mas para todo mundo que teve contato comigo, que apesar das dificuldades que vêm, apesar da realidade que acontece, que desmotiva bastante a gente, desmotiva pra caramba, a gente não pode desistir. Acho que do lugar de onde eu vim, desistir não é uma opção. Talvez seja assim, até no ponto ali onde mais doeu, onde mais foi difícil, onde eu me vi sem saída, sem saber o que fazer, entre estar num caminho que era novidade pra todo mundo e que era novidade pra mim, que aquilo não podia me parar, que tinha que ser o meu combustível. O que me movia era, enquanto eu estava me sentindo, sei lá, pertencente, ou enquanto eu estava sentindo a vida, era ali onde eu ia estar. Por muito tempo eu não sentia essas coisas, mas aquilo me encontrou e eu resolvi ir além. Fui atrás de outras possibilidades, eu precisava
esquecer o que estava acontecendo aqui dentro e transformar essa energia em alguma coisa que me impulsionava. Fui atrás do meu primeiro emprego, só sem auxílio de ninguém. Eu lembro que no dia era, tipo assim, 30 pessoas numa sala pra mim, e de repente eu tava estudando, eu tava trabalhando, e o tempo livre que eu tinha, eu ia meia hora pra academia, e lá dançava, voltava, só ia dormir, e outro dia começava de novo. Fiquei sabendo que em Goiânia, eu sou de Aparecida, uma cidade uns 40, 50 minutos, mas, como eu falei, nada me para. Fiquei sabendo que tinha um estúdio de dança, danças urbanas, que eram estilos diferentes. Tipo, não era balé, não tinha dificuldades, era só eu me entregar e querer que acontecesse. Consegui uma bolsa. E lá eu conheci o Lucas Silga, que tava dando uma aula de Vogue. Gente, eu juro, como eu nunca tive contato com cultura, nunca tive contato com o que estava acontecendo no mundo, eu não sabia o que era Vogue. Vogue pra mim era a revista. E quando eu vi, quando a gente teve a introdução das aulas e tudo mais, que eu vi o que aquele pessoal tava fazendo com o corpo, eu fiquei em choque. Falei, pronto, é isso. Se eu der conta de reproduzir o que eu estou vendo, eu sou capaz de tudo. E nisso eu fui, consegui a minha bolsa e fui além. E dentro dessas aulas a gente teve um momento teórico em que ele explicou que essa cultura do Vogue, esse Vogue, essa dança, era uma cultura que veio lá de fora, veio dos Estados Unidos, no sentido de resgatar pessoas que estavam que tinham a mesma vivência que eu, pessoas positivas, pessoas negras, pessoas que estavam descobrindo sua identidade de gênero e que ao mesmo tempo que estavam vivendo esse processo, não conseguia viver porque a sociedade não entendia. E foi no mesmo tempo que lá fora teve o boom de manifestações, questões do orgulho da nossa sexualidade. E, infelizmente também teve uma questão de HIV/AIDS, que ao mesmo tempo que a galera tava mostrando quem era, que existiam outras sexualidades, estavam sendo atacadas, muitas vezes mortas, reprimidas, porque houve um preconceito, houve uma discriminação que era a doença dos gays, era a doença das travestis, e que aquilo tinha que acabar. Quando a gente fala em resgate, foi aí onde eu me identifiquei tanto, porque era isso que eu precisava. Além de precisar me encontrar, eu precisava encontrar sentido nas coisas. E a Balloon, ela veio nesse sentido. Ela veio nesse momento. E ela foi luz pra mim, porque pela primeira vez eu tive contato com outras pessoas que tinham questão com a sexualidade, que tinham questão com a sua identidade de gênero, e que não só era igual a mim, mas tinham todo tipo de diversidade. E ao mesmo tempo que a gente tava nessa pegada de descobrir esse movimento, que tem a ver com dança, que é pura arte e movimento, que é super político, da gente entender que por mais que a gente seja diferente da maioria ou ali do nosso ambiente, a gente merece estar nos lugares, a gente merece ter uma vida digna, a gente merece ter o lazer, a gente merece ter o momento da gente se divertir e o momento da gente se encontrar com outras pessoas sem que a gente sinta o peso disso. Todo esse processo que eu passei foi no ano de 2019, em que eu saía da casa da minha mãe, em que eu resolvia minhas burocracias, eu tinha acabado de fazer 18 anos, em que eu entendia a minha identidade enquanto uma pessoa queer. Enquanto eu passava por esses processos, eu deixava eles um pouco de lá, um pouquinho, que eram nesses momentos em que eu tava dançando. E enquanto mais eu dançava, mais eu queria quebrar tudo. Conhecer mais, explorar mais, ver o que o meu corpo era possível. E chegamos no momento presente, em que hoje eu não me vejo com amarras. Acho que lá no comecinho, eu era uma criança um pouco carente, um pouco carente de atenção, porque eu sempre tive muito o que falar, mas não tinha com quem falar. E quando não tinha com quem falar, tipo, quem ia trazer mais assuntos sobre as minhas questões, eu não tinha quem pudesse ouvir. Então, nesse lugar onde eu me encontrei, eu me conectei ao máximo com essas pessoas, que ao mesmo tempo que viviam uma realidade da qual elas não pertenciam, elas também queriam viver quem elas eram, com a verdade de quem elas são. De quem elas são e do que elas poderiam fazer.
Aqui em Aparecida, onde eu moro, acesso a eventos culturais, a conhecimentos nesse sentido, a bolsas de estudo, bolsas de dança, sempre foram de difícil acesso e os acessos que a gente tinha era limitado. E eu fui, né? Consegui ir trabalhar lá em Goiânia, fiz essa bolsa de estudo, consegui essa bolsa de dança e fui me aventurar. Todo evento que falavam assim é gratuito, você pode ir, a gente conta com a sua presença lá, eu tava. E nesses dias, nessa época, eu conheci o Martins Sererê, onde estava rolando uma ball lá em 2019, finalzinho de 2019, onde uma das primeiras vezes que eu tinha ido no teatro foi pra gente dançar, foi pra gente mostrar o que a gente tava fazendo lá no estúdio de dança. E tava rolando uma ball. Como eu disse antes, eu conheci o Vogue, eu não sabia o que rolava, eu não sabia o fundamento, né? O que tinha por detrás. E aí lá eu conheci essa ball. E quando eu pisei lá, eles estavam abrindo uma categoria. Não, eles estavam abrindo um espaço depois de muito tempo, porque a cena não é tão antiga, mas depois de muito tempo de estudo, abrindo espaço para pessoas não binárias. E eu caminhei. E eu acho que esse foi o estopim pra mim. Porque quando a gente pensa em não binariedades, a gente pensa fora da caixa. A gente pensa fora, além de duas opções, além de poucos parâmetros. A gente pensa, eu pelo menos penso na minha totalidade do que eu posso ser e que não vão ser regras de gênero, de sexualidade ou quaisquer outras que vão me limitar ou vão me impedir de viver a vida que eu sempre quis, que é essa vida que eu vivo hoje. Hoje eu vivo da arte, hoje eu conheço lugares, hoje eu saí da minha cidade, eu saí do meu estado, eu conheci pessoas e eu consigo me manter, mas diferente de lá atrás, esse me manter é no sentido de que eu continuo me alimentando, eu continuo buscando, eu continuo me desencontrando e me encontrando. Eu acho que esse processo ele nunca vai passar. A gente sempre tá em mudança. A gente sempre tá indo para algum lugar. O diferencial é sobre como a gente tá nesse processo. E eu decidi que eu ia estar confortável. Não ia mentir pra minha família sobre quem eu era, sobre o que eu tava fazendo, sobre com quem eu estava. E é isso. Trouxe as suas consequências? Ok. Tudo tem consequência. Mas hoje eu me encontro numa cena em que eu vejo essas pessoas e que a gente se apoia. E além de tudo isso, além da gente conseguir viver esse momento, a gente conseguir ter um pouco de visão de futuro, que essa sempre foi uma questão muito forte comigo, sobre eu não sei o que é esse mundo, não sei por que eu tô no meio dessa loucura, e eu não sei onde isso vai me levar, e se isso vai me levar para algum lugar de possibilidades, onde eu vou continuar vivendo, ou onde isso vai me afastar das pessoas que eu amo, onde vai tirar minha família de mim, que eu não tenho contato com uma grande parte dessas pessoas. Quando eu assumi que eu queria ser essa Adam Brace que vocês estão vendo, eu resolvi assumir os riscos. E olhando para esse cenário que a gente tá, para essa câmera, para esse microfone, eu acho que hoje eu me encontro nesse futuro que eu achei que não era possível, e hoje ele é possível. E por isso que eu trabalho tanto. Eu, como autônomo, eu trabalho nas noites em Goiânia, como bartender, como comim, trabalho nas boates, nos eventos, nos shows. E eu também sou transista. Essa parte, como transista, eu acho que também me ajudou bastante nessa caminhada, porque profissionalmente falando, como CLT, desde as entrevistas de emprego, eu sentia tudo muito complicado, sabe? Às vezes eu passava, mas não era isso que a empresa queria. Tinham 3 meses de experiência para mim conseguir ter ali a assinatura da minha carteira, mas, poxa, Adam, você passou pela experiência, mas eu acho que não é isso que a gente tá buscando agora. A gente tem o seu contato e a gente vai retornar para você, e esse retorno nunca vinha. E através das minhas tias que fazia trança nas filhas dela e da minha mãe também, eu comecei a olhar e vi que era um trabalho manual. Falei, caramba, se em outros lugares não tá vingando,
As tranças só vai depender de mim, da minha mão de obra, então eu vou tentar até eu conseguir. Catei meus amigos. Peguei meus amigos, falei, gente, deixa eu testar com vocês. E quando eu paro pra me ver lá atrás, sem alternativas, sem muitas perspectivas, eu lembro de quanta gente tem que estar no mesmo barco. Porque a gente tem que engolir certas coisas, sabe? A gente tem que passar por cima de muita coisa se a gente quiser ver o nosso plantio ali dando frutos. Nesse meio tempo eu acabei percebendo que as coisas são diferentes. Acho que até as 24 horas que a gente tem num dia, para as pessoas que eu conheço, para mim não são iguais. As possibilidades. Romanticamente falando, talvez, eu acho que as pessoas não conseguem olhar pra gente com muito amor. Eu quero que a gente, a partir do momento que eu dou esse depoimento, eu não vejo só eu não vejo somente o meu corpo, eu não vejo só o que eu tô fazendo aqui hoje, nesse material, mas eu vejo todos nós, as pessoas que me trouxeram até aqui e as pessoas que eu posso alcançar. Que a gente não vai parar por aqui e que a gente não pode parar de acreditar. O mundo inteiro, todos os lados que a gente olha, vai olhar e vai dizer que a gente é minoria, que os nossos lugares são lugares limitados, são lugares pequenos. E eu só lembro, quando eu falo nessa pequenez, eu lembro de mim lá atrás, que não tinha ninguém. E que hoje eu tenho a mim mesmo, sabe? Essa criança que não sabia que teria que crescer, que teria que se investigar, que teria que se descobrir, teria que se explorar, conseguiu chegar aqui. E hoje eu continuo nessa mesma essência. E eu quero que a gente continue assim, sabe? No sentido não de buscar sentido pra vida. Eu acho que não é uma corrida, não é uma competição. Eu não quero saber se tem um outro não binário que tá melhor do que eu, ou se tem outra pessoa não binária que foi morta porque tá fazendo as mesmas escolhas que eu tô fazendo. Mas eu quero saber que independente de tudo, independente de tudo, não vai acabar por aqui.